Oi pessoal, tudo bem com vocês? Canal Ser de Humanas na área de novo, hoje para falar de migrações. Você sabe o que significa? É um tema extremamente recorrente em provas, na pauta do dia, ou melhor, na pauta da contemporaneidade, né? Migrações está aí no auge, então não podia ficar de fora do nosso canal. E vamos falar sobre isso, né? Vamos entender melhor? O que é migração? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Migrar significa mudar, né? A humanidade, desde que existe, desde a sua existência, desde o seu surgimento, migra. E migração, ela tem a ver com necessidade. Lá no chamado período antes da escrita, ou como vocês conseguem aí perceber que é o período da pré-história, como alguns ainda costumam falar, eu chamo de antes da escrita, né? Porque tudo é história. Mas, ainda no período antes da escrita, os seres humanos eles eram nômades e precisavam mudar com bastante frequência. E essas migrações sempre eram seguidas de necessidades, né? Então, não é muito diferente nos dias atuais. Claro que hoje nós não somos mais, nem de longe, a sociedade do período antes da escrita, nós nos sedentarizamos, mas as migrações ainda existem. Então é sobre isso que nós vamos falar, até porque está na pauta da contemporaneidade. Na atualidade, hoje, não se fala em outra coisa a não ser em processos migratórios. Então você não vai ficar sem saber desse tema, porque eu estou aqui para te ajudar. Então, gente, partindo do princípio que a migração envolve uma necessidade, vamos entender que processos migratórios são esses, né? No primeiro plano, nós temos aí migrações que são de curto prazo, que nós chamamos de migrações pendulares. Então, vamos entender esse que é um pouquinho mais fácil. O movimento pendular, na verdade, ele diz respeito a pessoas que, como eu e muitas outras, vivem em uma determinada região e trabalham ou estudam em outras regiões. Curiosamente, é um movimento de pêndulo, né? Vai e volta diariamente, né? Então é uma migração necessária, de curto espaço de tempo e que ocorre com boa parte da população, não só no Brasil como no mundo, né? Então muitas pessoas moram em uma determinada região, migram para outras cidades para resolver suas necessidades, sejam, repito, de trabalho, de estudo, enfim. E isso ocorre com uma frequência muito grande. Então, a isso a gente dá o nome de migração pendular. Outro conceito que é importante saber é a diferença entre migrante, imigrante e emigrante. Nossa, olha só, o migrante é o ser humano que muda, né? Que vai migrando, que vai de um lugar para o outro. O imigrante é aquele que chega em uma determinada região. O emigrante é aquele que sai de uma determinada região. Bom, existem locais que são polos receptores de migração. Existem outros que são repulsores, ou seja, não oferecem condições mínimas ou básicas para que as pessoas consigam se manter. Então, normalmente o emigrante sai de zonas de conflito, de locais onde existe aí uma capacidade de sobrevivência pequena, onde não tem emprego, onde condições climáticas não são adequadas. Então, normalmente essas pessoas buscam outras regiões que possuem condições mínimas ou de segurança, ou de emprego, ou de tentativa de melhoria de vida, né? Então, as pessoas emigram de determinadas regiões e chegam em outras com a esperança, né, de conseguir melhorias, enfim, nas suas vivências, tá? Então, o imigrante, ele sai justamente buscando suprir, vamos dizer assim, as necessidades que ele precisa, né? Eu digo sempre nas aulas, ninguém vai buscar um outro lugar senão por extrema necessidade, né? Então, os imigrantes, normalmente, eles vão em busca disso, né? De melhorar suas condições. O pessoal vai embora mesmo, vaza, né? Vai embora, larga tudo para trás? Sim. Se a necessidade demanda isso, a pessoa precisa sim ir embora. Então, hoje em dia, regiões onde existem guerras, né? Zonas de guerra. Nossa, a gente sempre fala do Oriente Médio, né?
A Síria, que está aí, sei lá, quase 8 anos, ou há 8 anos já em conflito, é uma das áreas onde há maior incidência de refugiados, de pessoas que tentam sair das suas vivências, das suas áreas, para tentar sobreviver em outros lugares. Para além da Síria, nós temos também o continente africano, que muitas vezes também são regiões de conflito em alguns países, e as pessoas tentam, até mesmo dentro do próprio país, se refugiar em outras regiões, né? Ou até mesmo dentro do próprio continente africano. Muita gente não sabe, mas dentro da África existe um movimento migratório muito grande, que fica dentro do próprio continente, que fica até dentro de alguns próprios países, em funções de guerras civis. E isso é extremamente grave, é uma situação extremamente complexa e que nem sempre é noticiado, o que é uma pena. Já a Europa, né, o continente europeu, recebe bastante pessoas, e isso é um conflito muito grande hoje em dia, porque vários países do continente europeu se negam a aceitar essas pessoas, principalmente os refugiados de guerra. Existe uma diferença grande, e também não se menciona com tanta frequência, a diferença entre o refugiado e o imigrante, né? O imigrante refugiado é um tanto quanto mais grave do que o imigrante que sai por conta própria para buscar algo de melhor para a sua vida. O imigrante refugiado é aquele que não só está tentando fugir, como também está tentando se refugiar, está pedindo socorro, né? Então a Europa hoje está sendo tecnicamente assim tomada por um processo onde existem pessoas que querem ajudar, que buscam dar esse suporte a pessoas que vêm da África, que vêm da Ásia, enfim, somente das zonas de conflito, e pessoas que simplesmente fecham as portas, levantam literalmente barreiras físicas, né? Como já aconteceu aí, em alguns casos até na Hungria, a gente tem notícias a respeito disso, e pessoas que simplesmente não aceitam, porque acham que esses imigrantes vão trazer aí uma série de problemas para os países, né? Desde a demanda por saúde, por moradia, por emprego, até mesmo problemas maiores que seriam aí associados a terrorismo, né? Porque tem muita gente que acha que o imigrante, ele automaticamente está tendenciando aí para o lado do terrorismo, o que é um absurdo. O Brasil, por sua vez, também está agora vivendo uma situação muito parecida com algumas pessoas que estão vindo de outras regiões aqui da própria América, né? Então a gente tem, em 2010 ocorreu o tremor do Haiti, que derrubou inclusive a sede de governo, né? Matou a doutora Zilda Arnes, infelizmente nesse evento terrível, e tantas outras milhares de pessoas que não se tem ainda um cálculo. E muitos haitianos, desde do terremoto de 2010 até hoje, vêm para o Brasil, né? Muita gente está vindo para cá. Ao passo que, ultimamente, muita gente também da Venezuela busca o nosso país, entrando ali pelo norte do país, né? E isso já gerou também uma série de questionamentos por parte até do governo de Roraima, que está recebendo muita gente, pedindo até para fechar a fronteira. E o Brasil, que sempre assumiu uma postura de neutralidade em relação a conflitos, que sempre assumiu uma postura de acolhimento em relação às migrações, né? Está mantendo a política e recebendo essas pessoas, né? Vem muita gente da África também, de países que falam língua portuguesa, como é o caso de Angola. Aparece bastante gente aqui na região, o sul do Brasil está recebendo muito. E vira realmente um ponto a se questionar. Algumas pessoas se colocam em questionamento como que o Brasil pode receber as migrações, né, os imigrantes, quando na verdade nós temos que assumir de fato uma política de acolhimento, né? São pessoas que precisam, eu sei que o nosso país também demanda muita coisa, então é uma política de acolhimento global, né? No caso aqui do Brasil mesmo, é uma política de acolhimento completo, tanto das pessoas que aqui já vivem e que necessitam de atenção, quanto daqueles que buscam um refúgio porque vivem aí em zonas realmente complexas e de conflito. E é por isso que eu chamo a atenção para a história, né? A história, ela é fundamental para que você compreenda. Nada acontece por acaso. Dentro da história, tudo tem um fator, tudo tem um motivo, tá? Então, quando eu falo
que existe uma responsabilidade, sim, né, histórica, em cima desses problemas migratórios que estão ocorrendo hoje. Para vocês terem uma noção, nunca houve na história do mundo, né, desde a Segunda Guerra Mundial, um processo migratório tão grande como está acontecendo agora. Então não é por acaso, né? Então a gente precisa refletir a respeito do tema, precisa entender as demandas dessas pessoas que vêm em busca de auxílio, de abrigo, de amparo, e precisa também entender a demanda do país, né? O que o país tem para oferecer e o que de fato pode ser feito, né? Eu espero que tenha auxiliado vocês um pouco. Se vocês tiverem dúvida a respeito do tema, manda nos comentários aí. Um beijo para todo mundo, continua assistindo o canal, dá aquele like que eu estou esperando esse canal crescer para a gente continuar aí trabalhando história, geografia e atualidades com vocês, ok? Beijos! Pessoal, vocês me desculpem, eu tive que mudar de lugar, porque a Alessandro resolveu fazer coisas, agora resolveu mexer lá fora em casa, só Deus na causa, vocês me desculpem. Mas só para finalizar, a despeito do continente europeu, né, o que a gente pode falar a respeito? Com relação à Europa, o que nós temos a salientar é o fato de que desde a Segunda Grande Guerra não houve um processo migratório tão intenso como há no continente europeu atualmente. Então, para que vocês fiquem mais cientes, né, muita gente se nega a aceitar a presença dos imigrantes. Porém, a gente precisa lembrar que no século XIX, a Europa foi o continente que invadiu a África, invadiu a Ásia, e é a principal responsável por todos esses processos políticos, vamos dizer assim, responsável até, eu diria, indiretamente. Alguns falam, alguns mais radicais dizem que é uma responsabilidade direta. Mas eu vou colocar que é uma responsabilidade indireta. Quando os europeus dominaram aí no século XIX o continente africano e continente asiático, né, fizeram a divisão ao seu bel prazer. À medida em que a descolonização foi acontecendo, os processos internos, né, as lutas internas dentro do continente africano e dentro do continente asiático, elas foram se intensificando, o que chegou nos dias atuais. Ou seja, tem muita coisa hoje, muita coisa na nossa contemporaneidade que são resultantes ainda de processos anteriores. Então é por essa razão e por tantas outras que a Europa tem sim uma responsabilidade. As populações atuais podem até não se sentir responsáveis por isso, mas o fato é que se não fosse as interações, ou melhor, se não fossem as interações da Europa no passado, muito provavelmente os conflitos não seriam tão intensos nos dias atuais também, né? Então, as migrações que existem hoje e essas negativas por parte da Europa em tentar auxiliar ou ajudar esses refugiados é um problema, precisa ser solucionado, precisa ser reavaliado. Gerou, inclusive, um conflito aí de ordem diplomática. Para vocês terem uma noção, alguns analistas falam que um dos motivos do Reino Unido estar saindo da União Europeia é justamente a questão migratória. Então a gente precisa ficar ligado para entender melhor isso com o passar do tempo. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Me desculpa a mudança, essa tremedeira na câmera. E da próxima a gente continua estudando um pouco mais nas questões aí de atualidades. Um grande beijo. Segue a gente aí no canal, dá aquele like e deixa questões aí pra gente responder nos comentários se necessário for, ok? Beijo no coração, até a próxima.